Olá, eu sou o Pedro Monte, sou da Fênix Produções e hoje vamos falar um pouquinho de como é que foi o processo de criação do nosso trabalho. Vou começar aqui por um dos personagens do nosso audiodrama, Luiz Felipe, que fez um papel de lobisomem e um médico, né? Então, Luiz, pra você como é que foi fazer esse trabalho? Você gostou de ser um dos personagens, nas outras áreas também? O que você achou? Foi bem legal fazer um dos personagens, as outras áreas que eu fiz também foi bem legal. E foi um projeto muito bacana que a gente fez. A gente montou um grupo muito bom. E pra você, qual que você achou a parte mais complicada desse trabalho? Que é algo que você nunca tinha feito antes? Uma experiência diferente foi gravar numa rádio, né? Você nunca tinha gravado antes? Não. Agora vamos falar aqui com o nosso diretor do podcast, Lucas de França, que fez a nossa direção e principalmente foi um dos personagens que mais teve fala, né, no nosso projeto. Acho que foi um dos personagens que teve mais texto. Sim. E pra você, Lucas, como é que foi fazer esse personagem e também ser diretor do nosso podcast? Olha, o personagem foi difícil. Foi, eu acho que, uma das primeiras vezes que eu atuei. A última vez que eu me lembro de ter atuado foi no ensino fundamental, numa peça de teatro. Então, passar por tudo isso de novo foi, no começo, um pouco vergonhoso, mas depois a gente se acostuma. Mas, no geral, foi bem tranquilo. Eu já tinha ajudado a Natália no roteiro, então eu já tinha tudo na cabeça um pouco orquestrado. Perfeito. Agora eu vou passar para os nossos outros integrantes do nosso trabalho. Vamos falar agora um pouco sobre o personagem da Jaqueline, sobre como é que foi o processo dela para poder fazer esse personagem, que também junto com o Lucas foi a personagem que mais falou, né? E vamos ver um pouco o relato dela de como é que foi esse processo. Bem, o que eu mais gostei foi a parte da criação, foi muito legal. Eu acho que aconteceu de uma forma muito boa, porque nós tínhamos ideias muito boas, então não foi difícil pra gente o processo de escolher qual história seria, qual tema seria. Eu confesso que eu gostaria que o audiodrama tivesse mais de 5 minutos, porque a gente conseguiu desenvolver em 5 minutos uma coisa muito boa, mas eu acho que se nós tivéssemos mais de 5 minutos, a gente conseguiria fazer algo muito, muito, muito bom, com todas as ideias que as pessoas do grupo tinham. Mas, no geral, foi uma das partes mais legais, que foi de criar a história. Agora vamos falar com o Alan Brandão, que foi um dos nossos personagens também, que fez um personagem bem legal, que fazia o papel de um jornalista na história. Vamos ver um pouco dele sobre como é que foi fazer esse personagem, então ver um pouquinho da parte dele, sobre o que ele achou desse processo todo de criação. Bom, cara, no processo de criação, eu tive um pouco de dificuldade, assim, na parte da fala, né? A parte da fala, pra mim, foi a parte mais difícil, o modo de você se expressar e tal. Como você tem que falar, as pausas e etc, né? Então, essa parte pra mim foi um pouco difícil. Mas interessante, porque acabei desenvolvendo bastante. E não só nessa área, né? Mas como na parte técnica de mesa de som, tal, em edição, desenvolvi bastante. Cara, foi muito legal e tô gostando bastante. O aprendizado também que eu tô tendo com o grupo, né? Agora vamos falar com a Natália Bezerra, que foi a nossa roteirista, foi a pessoa por trás da nossa história, junto com os outros, mas também que criou bastante. Então vamos ver um pouquinho da parte dela, como é que foi esse processo. Oi, sou a Natália. Eu fiquei com a parte do roteiro e foi muito divertido fazer o roteiro, pensar em ideias pra gente conseguir, em apenas 5 minutos, chamar a atenção do público, chamar a atenção da equipe, ter todo esse desenvolvimento pro audiodrama. A gente começou bem pequeno, mas hoje a gente pretende estar nas alturas. E para finalizar, vamos agora falar com o Rafael Ribeiro, que foi uma das pessoas que deu voz a 2 ou 3 personagens do nosso trabalho. Foi o apresentador também do programa. Vamos ver um pouquinho da parte dele, como é que foi fazer esse personagem. O processo de criação, ele foi bem planejado. Cada detalhe foi muito difícil da gente imaginar tudo que a gente ia fazer. E foi bem criativo da parte de todos os integrantes do grupo, pois cada um teve um pedacinho de ideia para pôr dentro do projeto. E a parte que eu mais gostei foi a parte do podcast audiodrama, onde a gente teve que gravar, interpretar e entender o roteiro que a nossa diretora fez. Mas foi a parte que eu mais me diverti durante todo o projeto.
E é isso, eu agradeço a todo mundo que ouviu. O nosso programa é o Mundo Secreto, episódio Conto do Morto, que foi uma história bem legal. Eu creio que vocês devem ter gostado bastante. Agradeço a todos e eu fico por aqui. Roteiro, Natália Bezerra. Produção e edição de Pedro Monte. Direção de Lucas França. Vozes de Natália Bezerra, Lucas França, Jaqueline, Luiz Felipe, Alan. E trabalhos técnicos Diogo. Novembro de 2022.